Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos chegando quase no final da nossa semana de oração, semana na qual estudamos a vida de Jesus, como ele viveu e com o grande objetivo de imitarmos Jesus. Ele que é nosso modelo em vários aspectos da vida, né? Vimos até agora 6 aspectos e hoje vamos ver mais um, e amanhã vamos terminar com um 8º aspecto, e existem muito mais, e o desafio de contemplar Jesus, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, não se limita só a essa semana. Após a semana de oração, o desafio vai continuar, e a cada dia nós temos que colocar os olhos no nosso mestre. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção hoje é a seguinte: quando nós colocamos os olhos em Jesus para ver como ele viveu, nós não estamos apenas observando o que Jesus fez. Isso é muito importante. Nós temos que observar por que Jesus fez e como ele fez. São 3 aspectos que nós temos que observar. O que ele fez é o primeiro aspecto, e mais imediato, porque é algo que se pode observar facilmente. Mas isso não basta. Eu tenho que observar como ele fez. É como se eu estivesse imitando, por exemplo, um cozinheiro. O cozinheiro faz ali um bolo de laranja, e eu também faço um bolo de laranja. Só que eu faço do meu jeito. Eu imitei o cozinheiro, eu fiz um bolo de laranja também. Mas se eu não fiz do mesmo jeito, o mesmo modo de fazer, os mesmos ingredientes, eu não imitei esse cozinheiro. Ao imitar Jesus, não basta tentar fazer o que ele fez, mas temos que fazer o que ele fez do jeito dele, do modo dele. E também, em terceiro lugar, fazer com a mesma motivação. Isso é mais difícil, porque a motivação está no coração. Então, é muito difícil de identificar qual é a motivação. Uma pessoa pode fazer um ato e a outra faz absolutamente o mesmo ato, mas ambas têm motivações diferentes. Uma pessoa pode passar na rua e dar esmola para um morador de rua, e a outra vem e também faz a mesma coisa. O mesmo valor, R$5 ali, na mão do morador de rua. Só que uma está fazendo para se exibir, a outra está fazendo por amor, para ajudar. Então, quando observamos a Jesus, temos que fazer o que ele fez, do jeito dele, ou seja, como ele fez, e, em terceiro lugar, pela mesma motivação. Eu fiz essa introdução rápida porque o tema de hoje depende muito disso. Vai depender dessa análise tríplice do comportamento. O que, como e por quê. Hoje nós vamos falar sobre o relacionamento de Jesus com a lei, obedecendo como Jesus obedeceu, guardando a lei como Jesus guardou. Esse é o tema dessa noite. E para iniciar, é importante iniciar já lendo um verso aqui, onde Cristo diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então está claro, claríssimo, que Jesus Cristo não veio com o objetivo de abolir, de revogar a lei, mas ele veio para cumprir. O grande debate na época de Jesus era sobre a lei, porque os mestres, os líderes espirituais, que seriam os pastores, né, os sacerdotes, né, os líderes da época, eles não eram considerados mestres do ensino, mestres da assistência, mestres da benevolência, mestres de louvor. Eles não eram considerados assim, eles eram considerados mestres da lei. Eles eram doutores da lei. O grande assunto na época de Jesus, no âmbito espiritual, era sobre a lei. E Jesus foi muito acusado por esses líderes de não observar a lei. E hoje nós vamos ver que Jesus observou os mandamentos de Deus, mas observou do jeito dele, que era um jeito diferente dos fariseus. E aí entra
O segundo verso que eu quero compartilhar com os irmãos. Jesus diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Se nós analisarmos esse verso com mais detalhes, pode surgir uma dúvida aqui, porque Jesus está falando de 2 mandamentos aqui. Ele fala: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, os mandamentos de Jesus, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Será que existe, então, 2 tipos de mandamento? O mandamento de Jesus e o mandamento do Pai? Os judeus, os líderes judaicos, eles queriam pegar Jesus nessa questão da lei e faziam perguntas para capturar Jesus, né? Para Jesus cair numa armadilha. No século XII, existia um rabino chamado Maimônides. Todo mundo que estuda a história do judaísmo conhece Maimônides. Foi um dos rabinos, né, estudiosos da lei judaica mais famosos, mais influentes da história. E ele escreveu lá uma obra chamada Mishneh Torah, onde ele diz que na lei existem 613 mandamentos. 613 mandamentos ele conseguiu ali sistematizar no seu livro Mishneh Torah, dividido lá em 14 capítulos. E nessa análise que ele fez, ele descobriu que 365 mandamentos são mandamentos de proibição, chamamos negativos, né? Assim, não faça isso, não faça aquilo. 365, é fácil decorar porque é a quantidade de dias de um ano, né? 365. Um mandamento por dia, né? Dizendo não. E 248 mandamentos positivos, quer dizer, ordenando uma conduta. Faça tal coisa, faça tal coisa. Né? Em certa ocasião, os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram para ele: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse verso, irmãos, esse episódio, ele é muito conhecido. Então, toda hora nós recapitulamos esse verso, onde Jesus disse quais são, ou qual é o mandamento principal. Só que a gente tem um problema aqui. Quando nós analisamos esse verso, esse episódio, nós costumamos dizer que Jesus resumiu toda a lei no mandamento do amor. É assim que a gente fala: Jesus resumiu. Eram 613, sei lá quantos. E Jesus resumiu. Irmãos, esse verso, ele diz muito mais do que simplesmente um resumo. E eu vou voltar na parte final dele. A última frase diz: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse verbo depender, no original, desculpa a pronúncia aqui, mas é kremanomi. Quem conhece grego depois pode dizer se eu pronunciei certo ou errado, mas a pronúncia não é o mais importante. O mais importante é o significado desse verbo. Esse verbo significa estar pendurado. Então, uma tradução talvez mais fiel ao original seria: nestes 2 mandamentos, do amor a Deus e o amor ao próximo, estão penduradas toda a lei e os profetas. Todos os outros 613 mandamentos, se esse for o número correto, eles estão pendurados no mandamento do amor. Isso significa que o amor não apenas resume toda a lei, mas o amor, ele é a base de sustentação para toda a lei. Isso significa que, se nós formos estudar qualquer um desses 613 mandamentos, nós temos que
olhar e analisar esse mandamento sob a perspectiva do amor de Deus, do amor a Deus ou do amor ao ser humano. Se a análise de um mandamento estiver desvinculada do amor, essa é uma interpretação que eu vou dar meramente humana e está desconectada da grande verdade maravilhosa principal das Escrituras, que é o amor. Então, hoje nós já falamos 3 coisas importantes aqui. Jesus não revogou os mandamentos, essa foi a primeira. Jesus cumpriu os mandamentos e Jesus colocou o amor, o mandamento do amor, como base, fundamento, sustentação para todos os outros mandamentos. Se caiu o amor, cai tudo, não sobra nada. E agora eu quero falar de um ponto importante. Jesus ampliou os mandamentos. E nós vimos ali no verso anterior que Jesus ele diferencia os seus mandamentos dos mandamentos do Pai. Esse verso nós acabamos de ler. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. Qual a diferença aqui? Será que Jesus deu novos mandamentos? Vamos dar uma olhadinha no mandamento de Jesus. João 15:12. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Qual era o mandamento de Deus, mesmo que estava na lei? Vou voltar aqui. Ame o Senhor Deus de todo o seu coração, esse é o primeiro maior. E o segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Ora, o mandamento de Deus, lá na lei, é ame a seu próximo como a si mesmo. Só que Jesus veio e disse assim: amem-se uns aos outros como eu os amei, como eu vos amei. O que é mais fácil, meus irmãos? É mais fácil amar ao próximo como a si mesmo? Ou é mais fácil amar ao próximo como Jesus nos amou? Eu acho que essa pergunta não é difícil de responder. Mesmo porque muitas pessoas nem têm muito amor próprio, né? Agora, o amor com o qual Jesus nos amou é um amor infinito. Então, Jesus, ao interpretar a lei do amor, ampliou a lei do amor na intensidade. Ou seja, se nós tínhamos que amar alguém numa determinada intensidade, amar ao próximo como a mim mesmo, agora eu recebi de Jesus o mandamento para amar o próximo, uns aos outros, como Jesus me amou. Essa é uma tarefa muito difícil, porque ele nos amou a ponto de dar a vida por nós. E Jesus também ampliou o escopo da observância. Não apenas na intensidade, mas também no escopo. E eu quero ler um verso aqui, esse é um episódio bem conhecido também, no Sermão da Montanha, está lá em Mateus 5, capítulo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Irmãos, imagine um discípulo, uma pessoa ouvindo uma mensagem dessa. Os fariseus, os líderes religiosos, eram os mais radicais em relação à observância da lei. E se Jesus vem dizendo o que ele disse aqui, se a justiça de vocês não for maior do que a dos fariseus, você não vai entrar no reino dos céus. Isso é uma tarefa praticamente impossível. Nunca minha justiça vai ser tão radical, tão grande quanto a de um fariseu. Mas Jesus continua dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento? Pois é. Eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá. Racá é uma expressão em aramaico que quer dizer uma pessoa vazia, né? Uma pessoa imbecil, seria um imbecil. Será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. E conclui Jesus:
Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixa ali sua oferta diante do altar e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Irmãos, Jesus foi acusado de abrogar a lei, de revogar a lei, de abolir a lei. Jesus, ele ampliou a lei. A lei dizia para não matar, e Jesus está dizendo, não é só isso. Você não pode sequer se irar. Ele nem está dizendo odiar o irmão, ele está dizendo se irar, ficar bravo, porque você já está sujeito ao julgamento. Isso mostra que Jesus ele estava preocupado com a observância da lei que começa no coração. Os judeus, os líderes espirituais, observavam o comportamento exterior, a conduta exterior das pessoas e faziam seus julgamentos. E buscavam ter uma conduta exterior exemplar. Um fariseu, exteriormente, você não encontrava nada para criticá-lo, para condená-lo, porque exteriormente era perfeito. Essa era a avaliação do cumprimento da lei, feita pelos judeus, pelos fariseus, o exterior. Mas Jesus estava preocupado com aquilo que vai dentro do coração. Observar a lei para Jesus, antes e acima de tudo, é uma questão do coração e da mente. E nós vamos em seguida aqui para outro texto que mostra como Jesus estava preocupado mais com a sua mente e com o seu coração. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. E o adultério, o que era para os judeus e líderes espirituais? Era aquela relação sexual ilícita. Até que a mulher que foi pega em adultério foi levada ali para Jesus. Tal. Mas Jesus disse o seguinte, eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha como Jesus está preocupado com o coração. Eu pergunto, se algum homem na época de Jesus olhasse para uma mulher com intenção impura, será que sempre que isso acontece é possível identificar esse pecado? Quem está do lado? Não. Por quê? Porque esse pecado está ali no coração. E é do coração que procedem as fontes da vida. Se eu estou pecando dentro do meu coração, não vai demorar para que a minha conduta não seja adequada. E Jesus, ele não olhava como os fariseus, ele olhava para o coração. E mais um texto aqui que exemplifica e fortalece essa ideia, né? Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie seu inimigo? Isso era uma tradição, isso não está na Torá. Mas era uma tradição ali entre os judeus. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que você venha a ser filho, vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Ora, Jesus deu o exemplo da observância desse mandamento do amor, porque ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Na lei dos judeus, nós não encontramos nenhum mandamento para amar inimigos. Jesus colocou esse mandamento. Esse é o mandamento de Jesus. Ele foi além, e bem entendido. Os mandamentos de Jesus nem sempre são aqueles que são observados externamente. São aqueles que acontecem ali, que são observados no coração, de modo que só você consegue se julgar se você está observando os mandamentos de Jesus ou não. Uma pessoa externa, fora, um terceiro, não vai conseguir avaliar se você está observando os mandamentos importantes que Jesus colocou, porque eles dizem respeito ao coração. E por falar em julgar, eu vou terminar com uma breve reflexão aqui sobre julgamento. Vou falar sobre julgamento. O que é o julgamento? Julgamento é uma ação, né, que
depende de dois ingredientes. Para fazer qualquer tipo de julgamento, eu preciso de dois ingredientes. Isso vale para o julgamento do juiz aqui da vara criminal, vale para o julgamento que Deus vai fazer no dia final, vale para os julgamentos que nós fazemos diariamente, o dia todo, porque a gente sai na rua, a gente está julgando as pessoas, a gente olha o que o presidente faz, a gente julga, a gente olha o que o prefeito faz, a gente julga, a gente olha o que o jogador de futebol faz e a gente julga. E os dois ingredientes para o julgamento são os seguintes. O primeiro é uma conduta humana, uma ação ou uma omissão. Às vezes a pessoa faz o que não deve fazer, ou deixa de fazer algo que deve fazer, enfim, é uma conduta humana. E para o julgamento é necessário também uma norma de conduta, uma lei, uma regra. E a atividade do julgamento o que é? É pegar uma conduta humana, um comportamento, alguma coisa que a pessoa fez, e comparar com o que diz o padrão de comportamento. O que é o padrão? É a lei. Então eu vou comparar. O cidadão roubou. O que diz a lei? Que não pode roubar. Então, o resultado do julgamento é uma sentença, que pode ser condenatória, se esse comportamento não observou a lei, ou pode ser uma sentença que a gente chama absolutória, absolver, inocentar a pessoa. Então, esse é a atividade de julgamento, relacionada à lei e ao comportamento. E o que Jesus nos orientou sobre isso? Isso é importante, já que estamos falando de lei e da conduta de Jesus como nosso modelo, observando a lei, como Jesus observou, obedecendo como Jesus obedeceu. Jesus diz, não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Irmãos, alguns de vocês podem até dizer, não, mas Jesus, ele julgou. Se ele julgou, eu não tenho que viver como Jesus viveu. Há situações que precisam julgar. Só que quando Jesus esteve aqui no seu ministério na terra, a função dele não foi julgar. João 3,17 fala, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus vai nos julgar um dia. Deus entregou o julgamento, mas não no momento em que ele estava aqui no seu ministério. E nós também um dia vamos julgar até anjos, a palavra de Deus diz. Mas esse não é o momento do julgamento. Por quê? Porque os mandamentos mais importantes da lei são aqueles que se cumprem dentro do coração. E nós não conhecemos o coração das pessoas. Então, toda hora estamos julgando alguém dentro da nossa casa, toda hora estamos julgando alguém dentro da igreja, porque diz, fulano foi a um lugar que não devia ter ido. Fulano bebeu ou comeu algo que não deveria ter comido. Fulano falou algo que não deveria ter falado. Talvez até a pessoa tenha comido realmente algo que não deveria ter comido, ou ido a um lugar que não deveria ter ido, mas não cabe a nós fazer esse julgamento. O que nos cabe é manifestar o amor. O julgamento nós temos que fazer conosco mesmo. Observar a lei da forma como Jesus observou. Essa é a nossa grande missão. E eu espero que essa lição sirva para todos nós e que possamos nos aperfeiçoar na observância da lei do amor. Que Deus abençoe a todos nós. Esse é meu sincero desejo e a minha oração. Amém.